Exercício número 4. Trace os diagramas de forças de cisalhamento e momentos fletores para a viga. Primeiro passo: criar um diagrama de corpo livre DCL. Nesse diagrama, podemos notar que o apoio A e o apoio C irão criar duas forças resultantes em nossa viga, que podemos chamar de RA e RC. Agora, para que possamos efetuar os cálculos de RA e RC, será necessário transformar a carga distribuída em uma carga concentrada. Para fazer isso, devemos multiplicar a carga distribuída pela distância. Assim, vamos obter a carga concentrada, que ficará exatamente no centro da carga distribuída. Ficará dessa maneira: 1,5 kN por metro vezes 1 metro de distância. O resultado será 1,5 kN, que ficará exatamente no centro de nossa carga distribuída. Assim, poderemos dividir as nossas cotas com 0,5 metros para a direita e 0,5 metros para a esquerda. Agora, vamos aos cálculos. Usando o ponto A como referência, teremos a seguinte condição: a somatória dos momentos em A é igual a zero. Podemos notar também que a carga de 1,5 kN cria um momento negativo em relação ao ponto A. E a resultante RC cria um momento positivo em relação ao ponto A. Dessa maneira, podemos fazer os cálculos. O momento em A: 1,5, que seria negativo, vezes a distância, que é 2,5. Em seguida, a resultante RC, vezes a distância, que é positivo. Teremos a seguinte equação. Agora, podemos resolver esta equação e chegar ao resultado de RC. RC vezes 3 é igual a 1,5 vezes 2,5. RC vezes 3 é igual a 3,75. RC é igual a 3,75 dividido por 3. Então, chegaremos à conclusão que RC é igual a 1,25 kN. Assim, chegamos ao resultado de RC. Continuando. Levando em consideração o fato de nossa viga estar em equilíbrio, temos a seguinte condição: que a somatória das forças é igual a zero. Por esse fato, sabemos que a viga está em equilíbrio. Então, começaremos a soma das forças. Primeira força positiva, RA. A segunda força será negativa de 1,5 kN. E a terceira força será RC, positiva. Tudo isso igual a zero. Sabemos também que RC tem o valor de 1,25 kN. Resolvendo, teremos que RA menos 0,25 kN é igual a zero. Chegamos à conclusão que RA tem o valor de 0,25 kN. Forças de cisalhamento ou forças cortantes. Para executarmos os cálculos de forças cortantes, será necessário fazer cortes na viga.
A viga em questão tem necessidade de 2 cortes. Vamos ao primeiro corte. Podemos fazer o corte em qualquer lugar nessa distância de 2 metros. Chamaremos esse corte de V1. Agora temos o nosso corte. Esse corte foi feito numa distância que não sabemos. Então chamaremos essa distância de x. Também não podemos esquecer que no ponto A temos a resultante RA no valor de 0,25 kN. Ela deve aparecer, pois ela está no começo da viga. Também não podemos deixar de notar que assim que fizermos o corte, criaremos um momento negativo, um momento que poderemos chamar de M1. Agora vamos aos cálculos. Temos que a força cortante, V1, é negativa. Logo, a força de 0,25 kN é positiva, pois está contrária à força V1. Nossa equação ficará da seguinte maneira: menos V1 mais 0,25 kN. Teremos que V1 é igual a 0,25 kN. Agora vamos ao cálculo do momento fletor. Momento fletor. Em relação a este ponto, quando fizemos o corte, temos um momento M1 negativo. Mas também, em relação a esse ponto, notamos que o momento da força de 0,25 também é negativo em relação a esse ponto. Então, teremos que M1 é igual a menos 0,25 kN vezes a distância. Então, teremos que M1 é igual a 0,25 kN vezes a distância. Esse é o valor do momento fletor no ponto X, que no momento ainda não sabemos qual é. Continuando. Agora precisamos fazer o segundo corte em nossa viga. O corte pode ser feito em qualquer um desses pontos nessa distância de 1 metro. Mas para isso, como não sabemos onde vamos fazer o corte, precisamos retornar com a nossa carga distribuída. Pronto. Agora que temos nossa carga distribuída, vamos executar um corte em qualquer lugar da distância de 1 metro. O corte foi feito e agora temos o nosso corte. Nosso corte foi feito na distância de 2 metros e alguma coisa, porque não sabemos em qual distância desse 1 metro o corte foi feito. Então, digamos que essa distância será x menos 2. Não podemos esquecer das nossas forças resultantes, da nossa carga distribuída. Assim, poderemos executar a somatória das forças e encontrar o valor da força cortante V2. V2 é negativo. E agora vamos calcular a força de 1,5 negativo. A força de 1,5 ela está distribuída em qualquer lugar desse ponto. Então diremos que essa distância é x menos 2, que será qualquer distância nesse espaço, mais 0,25 kN igual a 0. Distributiva,
equação ficará dessa maneira. Resolvendo, teremos que V2 vai ser igual a 3,25 kN menos 1,25 kN, 1,5 kN vezes a distância, que não sabemos qual é. Esse é o cálculo de V2. Agora vamos ao cálculo do momento fletor. Vamos imaginar se quiséssemos transformar essa carga distribuída em uma carga concentrada. A distância que ela estaria seria exatamente a distância de 2 metros menos a distância que provavelmente seria 1 metro, dividido por 2, seria o centro dessa carga. Como não sabemos essa distância, porque efetuamos o corte na viga, teremos o seguinte fator, que x, que é uma distância qualquer, onde foi feito o corte, menos 2, que seria a distância que está aqui, dividido por 2, é onde encontraríamos a nossa carga. Continuaremos a ideia da seguinte maneira. Quando fizemos o corte, nós obtivemos um momento negativo, e a mesma coisa do outro lado. Quando fizemos o corte, em relação a esse ponto, temos um momento negativo da carga de 0,25 kN. Então, momento em M2 ficará igual a 0,25 vezes x, que seria essa distância completa, que nós não sabemos qual é. O próximo cálculo seria a força da carga distribuída, de 1,25 kN vezes a distância, que nós não sabemos, então vamos chamá-la de x menos 2. Porém, também sabemos que a distância que poderíamos encontrar aqui seria x menos 2 dividido por 2. Então, vamos multiplicar para completarmos a nossa equação, que ficará dessa maneira. Resolvendo, podemos cortar aqui e aqui, teremos 0,75. Continuando, teremos aqui que 0,75 kN vezes x menos 2 ao quadrado. Temos um produto notável. Vamos aplicar o produto notável. Nossa equação ficará dessa maneira. E por fim, essa será a nossa equação final do momento em M2. Após finalizar os cálculos de forças de cisalhamento e momento fletor, teremos as seguintes equações. V1 é igual a 0,25 kN. Momento 1, momento fletor 1, é igual a 0,25 kN vezes x. Forças de cisalhamento V2. Teremos a seguinte equação. V2 é igual a 3,25 kN menos 1,5
5 kN vezes x. E por fim, momento fletor 2, que terá a seguinte equação: menos 0,75x² mais 3,25x menos 3. A partir dessas equações, será possível criarmos o diagrama de força cortante e de momento fletor. Agora vamos ao nosso diagrama de forças cortantes. Aqui no plano cartesiano, nós temos a força do nosso corte em kN e a nossa distância em x. Nós sabemos que o primeiro corte vale 0,25 kN. Agora podemos colocar ele no gráfico. Em seguida, vamos verificar o nosso segundo corte. E vamos ver na distância de 2 metros. Conforme o nosso cartesiano, então vamos substituir o x por 2. Então ele continua a valer 0,25. Então vamos demonstrar isso no gráfico. Agora, o nosso próximo passo é calcular a distância quando x valer 3, para sabermos onde será o nosso próximo corte. Quando x valer 3, teremos a força negativa de menos 1,25 kN, que se encontra mais ou menos aqui. Então, demonstraremos isso no gráfico. Pronto. Aí está o nosso diagrama de forças cortantes. Continuando, agora vamos ao gráfico do nosso diagrama de momento fletor. Mas antes, uma coisa muito importante que devemos saber é que quando a nossa força cortante corta ou cruza a abscissa do eixo x, é exatamente nessa distância que teremos o nosso momento máximo. Ou seja, o nosso momento máximo vai acontecer exatamente na distância em que a nossa reta dessa equação cruza a abscissa do eixo x. Para isso, para descobrirmos essa distância, devemos resolver essa equação. Igualamos a zero, isolamos o x e teremos o valor de 2,17, que será exatamente nesse ponto o nosso momento máximo, exatamente nessa distância. Agora vamos à equação M1. Como a equação M1 é uma equação de primeiro grau, quando substituirmos o valor de x por 2, teremos uma reta. O valor de x, o valor de M1 será exatamente de 0,5 kN por metro. Teremos essa reta. Para confirmar se os nossos cálculos estão corretos, podemos substituir a distância de 2 na equação M2. Substituindo, resolvendo, teremos o valor de 0,5, que é exatamente nesse ponto. Agora vamos ao cálculo do nosso momento máximo.
Podemos descobrir o nosso momento máximo derivando esta equação. Aqui podemos fazer a regra do tombo, o x desaparece, o 3 desaparece também, por se tratar de uma constante, ficará dessa maneira. Isolando x, teremos que x é igual a 2,17. Ou seja, quando a força atingir o momento de 2,17, teremos o nosso momento máximo. Por se tratar de uma equação de segundo grau, ela terá o formato de uma parábola, que vai subir até aqui. Quando chegar até o 3, ela vai se tornar zero de novo. Para nos certificarmos que estamos corretos, vamos substituir x na equação m2 por 3, que o resultado terá que ser zero. Efetuamos os cálculos e chegamos à conclusão que o resultado de m2 é zero. Pronto. Aí está os nossos diagramas de força cortante e momento fletor.